clientes. Então, nessa figura, você tem um cliente que ele tem várias escolhas. O estudo do comportamento do cliente vai adentrar nos fatores que influenciam as escolhas que o cliente toma. O comportamento dos clientes constitui no processo de tomada de decisão das pessoas, dos clientes. Para ter a escolha, é necessário que haja um leque disponível de produtos. Então, ninguém pode escolher se não tiver várias alternativas. Se tiver apenas uma, não é uma escolha, é uma obrigação você seguir. O estudo de mercado se baseia em métodos estatísticos de previsão do comportamento do cliente. Mesmo não sendo perfeitos, tendem a ser melhores do que achismos ou métodos de tentativa ou erro. Estudos estatísticos populacionais, por exemplo, clientes de baixa renda tendem a preferir produtos a um custo menor, enquanto clientes de alta renda tendem a preferir produtos com um valor maior, né? Um valor no sentido do termo empresarial, de valor, é um sentido mais subjetivo. Não estou falando isso por um viés de preconceito meu, mas sim por um viés de dados estatísticos que mostram que, de fato, as empresas que competem por custo têm a base de seus clientes formados por pessoas de baixa renda. O ponto de partida para estabelecer o marketing da empresa ou produto é analisar as necessidades e os desejos do cliente e, posteriormente, criar condições para satisfazê-los. Então, uma cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, o Leonardo DiCaprio, que é o ator principal, logo no início do filme, ele está formando aí seu grupo de pessoas que vão atuar na empresa na corretora que ele está fundando. Ele pergunta a um deles, me vende essa caneta. E então o amigo dele responde, escreve seu nome naquele guardanapo ali. E ele volta aí a resposta, eu não tenho como escrever. Então esse amigo dele oferece a caneta. E claro, se a caneta virou então uma necessidade diante aqui desse desafio dele escrever o nome. Então essa ideia é você pensar no que é a necessidade do cliente no momento, ou do que é o desejo dele no momento. Antigamente, as empresas se baseavam na produção e não havia uma análise de mercado. As empresas competiam por custo, pois se tinha a ideia de que o preço era a variável mais importante no processo de escolha do cliente. Antigamente, estamos falando do início do século XX ou final do século XIX, na era do Fordismo, do Taylorismo e da chamada administração científica. Por que se competia por preço? Se a ideia era que quanto mais você produzia, menor era o preço unitário dos seus produtos e mais as pessoas compravam. Então, as empresas que produziam larga escala, como a Ford, seriam as empresas que teriam sucesso. E naquela época, de fato, isso aconteceu. Mas a partir da segunda metade do século XX, isso começou a mudar, em virtude do aumento da concorrência e da heterogeneidade do cliente. Então, empresas como a Toyota vieram com um design mais customizado, mais personalizado dos automóveis e aí começaram a competir com empresas como a GM e a Ford, justamente por essa ideia do cliente querer algo mais personalizado e você tem aí um mercado consumidor mais heterogêneo. Além disso, hoje em dia o cliente tem mais acesso à informação e é mais conscientizado. Então não basta ser um produto também que seja personalizado, mas a empresa precisa ter responsabilidade socioambiental, pois o cliente pode não comprar de uma empresa se ela não seguir essas práticas ambientais, ou não ser ética, ou estiver envolvido em alguma polêmica da qual o consumidor não concorda com a atitude da empresa. Consumo sustentável. O consumo sustentável ocorre quando o cliente utiliza a variável responsabilidade socioambiental nas suas escolhas de consumo. Este cliente tem a convicção de consumir produtos que minimamente agridem o meio ambiente
e estabelece uma relação de confiança e compra, claro, com as empresas que agem de forma ambientalmente responsável. O cliente não olha apenas para o produto ecologicamente correto, mas também para a conduta socioambiental da empresa. É um cliente que ele investiga mais a empresa em termos de suas ações na sociedade, seu tratamento com fornecedores, entre outras coisas. Fatores que indicam falta de responsabilidade das empresas, conduta antiética de seus dirigentes, produtos que não oferecem segurança, produtos que não atendem à legislação, serviços prestados de forma indevida ou ilegal, propaganda enganosa, emprego de mão de obra infantil ou sem cumprimento das leis trabalhistas, sonegação fiscal, falta de transparência e descaso com o meio ambiente. E aí, tá gostando dessa aula? Então se inscreva agora no canal, dê o like e compartilhe.